E aí, equipe comercial, como estão vocês? Bom, dando sequência aos nossos vídeos, né? Já que eu não estou presente para dar as reuniões para vocês, nós vamos falar de um assunto muito importante na área comercial, que é você conectar-se na essência do ouvir o seu cliente. A gente fala isso sempre, que a gente tem que ouvir, que o nosso cliente ele tem que falar muito mais do que nós, né? Às vezes nós queremos ser o super-herói, queremos falar e a gente não deixa o nosso cliente falar, né? E o importante ali é ele falar. Então nós temos que ouvir. Por que nós precisamos ouvir o nosso cliente? Né? Porque existe uma teoria que é a da pirâmide de Maslow, né? Que define que o ser humano em si, ele tem 5 necessidades básicas, né? Então ele atribui como uma pirâmide, né? E nós temos lá a base necessária para um cliente, para o ser humano sobreviver é a necessidade fisiológica. Mas claro que o que eu quero dizer para vocês que nenhum cliente ele terá o mesmo atendimento, nenhum cliente ele terá um padrão para seguir. Por quê? Porque nós temos que ouvir. Né? E a partir do momento que nós ouvirmos ele na essência, a gente vai ter que, nós iremos identificar quais são as prioridades dele. E a prioridade deste cliente nosso, desse prospect, está atrelado a alguma dessas 5 etapas da pirâmide de Maslow. Né? Vamos fazer uma metáfora. Suponhamos que você esteja vendendo um carro. Né? Você, ao ouvir o seu cliente, o seu prospect, o seu futuro cliente, você identifica que ele precisa de um carro apenas porque ele tem a necessidade de mobilidade. Ele precisa levar a sua família para passear, ele precisa viajar, né, com o carro a trabalho. Aí, neste caso, você não adianta como vendedor, né, oferecer para esse tipo de cliente um carro mais sofisticado, um carro com segurança, um carro com acessório X, Y, não vai adiantar. Né? Você tem que identificar que ele está na base, o que ele precisa apenas para suprir a necessidade. Então não insista em algo que ele não quer. Né? Se a gente evoluir um pouquinho de acordo com Maslow, segunda base ali logo após a base da pirâmide, nós temos a necessidade de segurança. Né? Pode ser que suponhamos que esse mesmo cliente ele tenha sido assaltado na saída do metrô, que ele tenha sido assaltado num ponto de ônibus, né? Ou até mesmo que ele tenha sido atropelado porque ele tem uma moto, né? E ele precisa de um carro para que ele sinta-se mais seguro, né? Pode ser que ele seja muito importante e queira um carro blindado, né? Pode ser que ele pense na segurança da família e queira airbags, né? Que queira freios ABS, enfim, esse tipo de cliente você só vai identificar a partir do momento que você ouvir, e aí sim você vai colocando os acessórios necessários para a necessidade dele. Né? Se a gente subir um pouquinho mais a pirâmide, nós vamos então para a questão das necessidades sociais. O que são as necessidades sociais? Né? A gente já está falando daquela pessoa que quer realmente um carro mais sofisticado, um carro mais bonito, né? Um carro que para levar a namorada, para poder ser pertencente a algum grupo, porque todos os amigos têm um carro e ele não tem um carro. Né? Cabe você, vendedor, identificar, né, esse tipo de necessidade no seu cliente. Né? Agora, suponhamos que esse cliente não seja nenhuma dessas metáforas que nós usamos, que ele esteja ali na quarta degrau da pirâmide de Maslow, né? Que é da necessidade de autoestima. Né? Esse cliente ele não está nem um pouco preocupado se o carro é bonito, se o carro é feio, né? Ele não está nem um pouco preocupado se o carro tem segurança, se o carro não tem. Ele está preocupado o quê? Que esse carro é aquele carro do sonho dele. Pode ser um Fusca, pode ser uma Brasília, pode ser um Chevette, pode ser um Maverick. É aquele carro que ele sempre quis, né? Não adianta você querer empurrar uma Ferrari e dar de graça pela Ferrari porque ele quer aquele carro ali. E caberá a quem identificar isso? Caberá a você identificar isso, né? Essa prioridade, essa necessidade do seu cliente. E a gente chega no topo da pirâmide, né? Que é a necessidade de autorrealização. Aí a gente já, continuando nessa mesma teoria, né? Nessa mesma metáfora do carro,
né, do vendedor de automóvel, aí é aquele cara que passou a vida toda sonhando em ter um automóvel, né? Que passou a vida toda juntando dinheiro para ter o automóvel, né? E vai aí, né, já é totalmente diferente, porque é o carro dos sonhos dele, ok? Então, essa é a dica de hoje. Eu quero que vocês pensem, tragam para a realidade de vocês, vamos trazer para o nosso produto. Eu fiz aqui do carro, né? A gente que trabalha com curso, pensa isso daí no curso. A gente tem muitas coisas, muitas necessidades aí da pirâmide de Maslow que faz realmente referência também ao nosso curso, mas eu vou deixar vocês pensarem com relação a isso, tá bom? Boa semana para vocês, um grande abraço e nos vemos logo mais, tá bom? Valeu, tchau, tchau.